Manna celestial e bom dia, que a terra encherá de meu lar, e das águas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, se constantes, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, verás. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que fazem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu sou a luz do mundo. Deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Eu e o Pai somos um. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus é bom. E diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Kaique. Kaique tá aqui não. E disse-lhe Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temei mal algum, porque tudo está comigo. Alegrem-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Eclesiastes 11, verso 9. Podem continuar. A gente vai cantar, então, parabéns para os aniversariantes do mês, com o hino de número 472. A Martinha, a Ludmila e a Sara estão fazendo aniversário. Parabéns pra você, com a graça de Deus. Mais um ano se vai, juntamente com o seu, com Deus ao seu lado, um eterno porvir. Que
dia de festa, pra alegrar nossas almas. Ai, Martinha, faz anos, uma salva de palmas. Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas. A Ludmilla faz anos, uma salva de palmas. Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas. A Rinossara faz anos, uma salva de palmas. Oremos. Meu Deus, Criador do céu e da terra, estamos aqui, meu Deus, de joelho curvado, mão levantada, graças a Ti, que mais um sábado, Senhor, nos deu a oportunidade de estar aqui honrando e glorificando o Teu nome. Que Tu possa estar recebendo, Senhor, esse louvor, oração, Senhor, e tudo o que falamos possa ser, Senhor, recebido como um cheiro suave. Venha abençoar a Tua juventude cada dia, nos dando fé, convertimento, sabedoria, Senhor, no agir e no proceder. Nos dê um restante de escola sabatina abençoado por Ti. Abençoe, Senhor, quem for falar, que possa falar de Ti, Senhor, e não de si próprio. São essas vezes que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora, a leitura do testemunho do Ciene. Alô. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Cristo falara do período justamente antes de sua segunda vinda e dos perigos que seus seguidores teriam que atravessar. Com especial referência àquele tempo, relatou-lhes a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz, disse que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molestava, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O juiz que nos é descrito não tinha respeito ao direito, nem piedade aos sofredores. A viúva que apresentou sua causa com insistência foi repelida pertinazmente. Repetidas vezes a ele apelara, porém, só para ser tratada com desprezo e expulsa do tribunal. O juiz sabia que a causa era justa e poderia havê-la auxiliado imediatamente, mas não quis. Desejava mostrar seu poder arbitrário e comprazia-se em deixá-la suplicar e pedir em vão. Todavia, ela não quis deixar-se desanimar. Apesar da indiferença e dureza do coração dele, tanto insistiu em sua petição que o juiz, enfim, consentiu em atender a sua causa. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, disse: todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito.
para preservar sua reputação e evitar tornar pública sua sentença arbitrária e parcial, fez justiça à perseverante mulher. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Cristo traça aqui um vivo contraste entre o juiz injusto e Deus. O juiz cedeu ao pedido da viúva só por egoísmo e para esquivar-se a contínua importunação. Não sentia por ela compaixão nem piedade, sua indigência lhe era indiferente. Que diversa é a atitude de Deus para com os que procuram. Os apelos dos necessitados e aflitos são atendidos com infinita misericórdia. A mulher que rogava ao juiz justiça perdera o marido, pobre e sem amigos. Não tinha meios para readquirir suas propriedades arruinadas. Assim, pelo pecado, o homem perdeu a ligação com Deus. Em si mesmo não tem meios de salvação. Entretanto, por Cristo somos aproximados do Pai. Os eleitos de Deus são caros a seu coração. São aqueles que chamou das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar seu louvor e para brilhar com luzes em meio das trevas do mundo. O injusto juiz não tinha interesse particular na viúva, que o importunava pelo despacho. Porém, para subtrair-lhe as suas súplicas comoventes, ouviu a petição e fez justiça contra o adversário. Deus, porém, ama seus filhos com infinito amor. O mais caro objeto da terra lhe é a sua igreja, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe ao redor, instruiu, guardou-o como a menina do seu olho. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. A petição da viúva faz-me justiça contra o meu adversário. Representa a oração dos filhos de Deus. Satanás, o grande adversário. Satanás é o grande adversário. É o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite perante Deus. Incessantemente trabalha para o mal, representar e acusar, para enganar e destruir o povo de Deus. Nessa parábola, Cristo ensina os discípulos a pedirem salvação do poder de Satanás de seus instrumentos. Na profecia de Zacarias é esclarecida a obra acusadora de Satanás e a obra de Cristo em resistir ao adversário de seu povo. Diz o profeta: e mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estavam diante do anjo. O povo de Deus aqui é representado como um delinquente em juízo. Josué, como sumo sacerdote, pede uma bênção para o seu povo que está em grande aflição. Acho que até que tá bom, né? Então, aqui que a gente entende é que se uma mulher foi pedir para esse juiz, né, esse injusto juiz, que não estava interessado nela, não estava interessado nos problemas dela, né? Ele simplesmente se cansou da insistência dela para ser atendido o seu problema. Mas Deus não é assim conosco, né? Ele nos ama e se importa com a gente. Então, quando a gente pede de coração, né,
e sente com aflição e com humildade, Deus não recusa, né? Ele prontamente nos ajuda. Ele nos ajuda também na hora que for necessário, não na nossa hora, né? É a hora que ele sabe que é necessário, porque ele vai fazer o melhor por nós. É isso que eu entendi. Muito bem. Então vamos agora ao hino 499, para terminarmos o primeiro tempo, para me dar um horário certo para o irmão Claudemir, o horário. Hino de encerramento 499. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, eu me amo. Angelical trombeta nesse mundo estrugir, meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa de que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for nublado e o sol não der mais luz, meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Meu nome vai na glória proclamar. Glória, glória, aleluia. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero que Jesus a me chamar. Oh, que música suave pode ser pra eu ouvir. Meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai virar, sal do céu fluir. Quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar.
momentos na vida que nós... Diga para mim. Tem momentos na vida que a gente lembra da minha mãe. Esse hino lembra muito ela. Desculpa, mas a emoção é grande. Quando, uns 3 dias antes dela falecer, ela passando na casa do meu irmão, eu levei ela ao médico, e um amigo dele falou, Dona Geralda, eu falei, está no carro, ela não quer subir, que ela não está bem. Aí ele foi, chegou lá e falou, e aí, dona Geralda, como é que a senhora está? Estou ansiosa para que Jesus me chame. É assim. E graças a Deus, ela deve estar dormindo no Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez a oportunidade de vida que nos concedeu de participar desta primeira hora da sua escola, da tua casa. Nos abençoe, Senhor. Abençoe todo o teu povo espalhado na face da terra, Senhor. Ser conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal, como tem feito na nossa vida, e que o Senhor possa abençoar a todos nós, reunidos aqui, os nossos irmãos em casa, aqueles que estão longe, mas, Senhor, com a tua proteção. Livra-nos, nos dê paz, harmonia, o que precisamos no teu povo, Senhor. Livre de todo mal, nos dê paciência, também perseverança nos seus caminhos. Nos prepare para os dias chegados, para nossas festas, para que possamos ser cada vez mais unidos, para ser um povo seu, unido, forte e verdadeiro. Graças te damos por tudo lhe pedindo, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Irmão Claudemir, 3 minutos eu passei. Amém. Paz a todos os queridos irmãos. Estão todos bem? Graças a Deus, a satisfação mais uma vez estarmos na casa do Senhor, louvando a Ele, glorificando a Ele. Com certeza, alguns cansados, outros menos, mas a vida por si só nos cansa. Mas temos aqui a palavra do Senhor para nos dar o devido conforto, o consolo que nós tanto necessitamos. Amém, igreja? Então, nós temos também a oportunidade de saudar os nossos irmãos que estão aí em suas casas, sempre lembrando aqueles que puderem ir, né, até a sua congregação, estarem juntos ali, louvando a Deus, e façam isso, para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então, nessa oportunidade, também temos aqui 317, para nós louvarmos ao nosso Deus, porque Ele merece o nosso louvor. Vamos lá, vamos levantar, vamos nos esforçar para nós, com essa força que o Senhor nos concede, nós amarmos Ele através dos louvores também.
do sol, pisando pó, a dura estrada. Solidão, provisão, a caminhada. E pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu, me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer, em Cristo me salvei. Encontrar o que buscava, pensava mesmo até viver a fé, em prova tanto é, até que então vi Jesus me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer, em Cristo me salvei. E foi assim, um dia em que raiou o dia, um dia fiquei na cruz, morreu Jesus em agonia, por mim estava ali ao pé da cruz, pobre pecador, que Cristo me salvou. E Jesus me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer, em Cristo me salvei.
Amém. Louvado seja Deus. Hoje, no primeiro tempo, nós tivemos uma lição importantíssima, onde falou sobre pecado, né? Falou sobre buscar uma santificação. Deram um exemplo lá quando os judeus comiam o cordeiro e eles comiam aquele cordeiro anunciando que vinha Cristo. E nós hoje temos a oportunidade de também colocar Cristo dentro de nós para nos fortalecer todos os dias. E também falou aqui, nós também falamos sobre que o pecado tem as consequências, né? Nós não falamos? Na Luciene, né? O pecado tem suas consequências. Claro, foi conversado sobre a lei, não é? Então existe pecado para a morte e existe aquele pecado que não é para a morte, não é? Então, mas nós vamos começar aqui a nossa conversa. Eu lembrei esses dias de uma história que ela dizia assim, ó, em que um filho, nesse caso uma criança, engatinhando, queria pegar numa vela. Alguém entendeu a história ou não? Alguém entendeu a história ou não? Não? Vou repetir novamente. Vou repetir. Uma criança, ela engatinhando, queria pegar numa vela. Numa vela. Aí alguém pode me perguntar, mas qual é o problema uma criança pegar uma vela? Tem algum problema? Tem? Tem, Mateus? Detalhe, a vela estava acesa. A vela estava acesa. A mãe, claro, carinhosamente, todas as vezes que a criança andava em direção à vela, o que é que a mãe fazia? Chegava lá, tirava a criança. Chegava lá, tirava a criança. Ela falava assim, você não pode pegar nessa vela porque meu filho pode se queimar. No entanto, chegou a um determinado momento que ela se irritou. Alguém que é mãe aí, papai, já se irritou com os filhos? Já? Menino, não pega nesse ferro, senão tu vai... Menino, não pega nisso. Então tá bom, já que você não quer, eu vou deixar para você sentir o sabor. Sentir o sabor. Foi isso que essa mãe sentiu. Ela, nesse momento, ela se irritou, cansou de tirar o menino. Aí eu vou deixar você pegar para saber que isso é fogo. Para saber que isso é fogo. Você tem coragem de colocar a mão no fogo? Tem? Alguém tem coragem de colocar a mãozinha no fogo? Tem, Nicole? Tem coragem de colocar a mão no fogo? E passar por cima de brasas? Alguém tem coragem de passar por cima de brasas? Átila, meu amigo Átila, tem coragem de passar por cima de brasas? Não, né, Átila? Mas aí, olha, se seu melhor amigo quisesse meter a mão no fogo, você deixaria? Observação. Seu melhor amigo. Eu não falei de inimigo, viu? Seu melhor amigo, você deixaria ele meter a mão no fogo? Não. E se seu filho, você deixaria o seu filho? Deixaria, Matheus? Se você fosse pai, deixaria o seu filho pegar lá no... Depende? É mesmo? Depende. Então, vamos lá. Imagina que você advertiu, ensinou, exortou alguém várias vezes do perigo. Imagina, vamos imaginar. Você ensinou, você exortou, você falou e ele não quer. Aí ele te responde da seguinte forma, da seguinte maneira. Vamos abrir em Jó, capítulo
19? Então você exortou, você ensinou e ele simplesmente ele olha para você e te responde assim. Jó, capítulo 19, a partir do versículo 2. De repente a minha versão está um pouquinho diferente da dos irmãos, mas é o mesmo sentido. Tá bom? Então diz assim, versículo 2. Todos encontraram? Pessoal lá do fundão, encontraram? Vamos lá? Vamos prestar atenção aqui, tá bom? Vamos lá. Jó, capítulo 19, versículo 2. Diz assim: por quanto tempo aborrecerás a minha alma e me quebrareis em pedaços com palavras? Versículo 3. Já 10 vezes me reprovastes, não vos envergonhais de que vós fazeis estranhos para mim? Ok? Irmão, podem sentar. 2 versículos. Então, o que Jó respondeu, o que ele falou, alguém estava ali conversando com ele, e ele agora responde: por quanto tempo aborrecerás a minha alma e me quebrareis em pedaços com palavras? Imagina você advertindo alguém, orientando, exortando por várias vezes, e alguém te responde. Qual a sua reação diante dessas palavras? O que você falaria? O que você pensaria? Qual a sua reação? Já 10 vezes me reprovastes, não vos envergonhais de que vós fazeis estranhos para mim? Bom, pensando nessa introdução que nós fizemos, pensando em tudo que nós, aqui na história e nas palavras de Jó, pensando nisso, vamos analisar alguns fatos que aconteceu na Bíblia. Tá bom? Eu sempre digo que a nossa intenção aqui é o quê? É sair melhor do que nós entramos, né? Um ajudando o outro, nos fortalecendo. Então eu vou colocar algumas imagens aqui em sequência para os irmãos me dizer o que quer dizer essa imagem, tá bom? Júnior, a primeira imagem. Essa imagem você lembra do quê? Põe para nós aí, Júnior. Ok. Então, algumas imagens para nós lembrar de algum fato que aconteceu. O que é que vai nos trazer e quais são as lições? Enquanto o Júnior ali providencia, tá bom? Vai sair a imagem aqui na tela e aí nós vamos tirar algumas conclusões. O que aconteceu? Ok? A imagem está aí? De repente não pode aparecer tão legível, mas é devido ao sol. Mas o que é que essa imagem nos lembra, irmãos? O que é que essa imagem nos lembra? Dá para imaginar alguma coisa, Nicole, nessa imagem? Mateus? Dá para imaginar alguma coisa? Dois homens pegando fogo. Isso lembra o quê? Já temos uma pista. 2 homens pegando fogo. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Então, essa imagem nos lembra Nadab e Abiú, que eram quem a irmã Luciane falou, eram sacerdotes, filhos de Arão. Então, eram pessoas que estavam num trabalho ali importante. Vamos então abrir Levítico, lá na nossa Bíblia, Levítico, capítulo 10, 1, 3, para nós analisarmos e extrairmos algumas lições. Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Então, descobrimos então que é Nadab e Abiú. Vamos analisar aqui o que nos traz aqui Levítico, capítulo 10, versículo 1, 3. Diz assim, 1, 3. Os irmãos podem ficar sentados. E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário
e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. Versículo 2. E saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Versículo 3. Então disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que me chegarem a mim, e diante de todo o povo eu serei glorificado. E Arão calou-se. E Arão calou-se. Então nós temos esse fato que aconteceu na Bíblia, e a pergunta é: Deus foi ingrato? Nesse momento, Deus foi ingrato? Será que pensamos assim porque nós sabemos o início, o meio e o fim da história? Será que é por isso? Será que é isso? Porque esses homens estavam na eminência, eram os homens responsáveis. Alguém pode até perguntar que Deus foi ingrato, mas claro que nós não vamos abrir nossa boca e dizer, porque nós sabemos o início, o meio e o fim da história. Mas a pergunta é: Deus não poderia ter evitado? Deus poderia ter evitado tudo isso? Sim ou não? Acho que não. Deus não poderia ter evitado? O mar vermelho dividisse e eles passaram no meio, terra seca. A Moisés. Então, Nadab e Abiú, eles tinham prova do Deus vivo. Eles tinham prova do Deus vivo. Mas mesmo assim, se deixaram levar pelos seus desejos, pela sua arrogância, pela sua soberba, e fizeram aquilo que não estava agradando ao Senhor. Mas quem deveria fazer esse trabalho? Vamos para Êxodo. Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. Um pouquinho mais atrás, na nossa Bíblia. Êxodo, capítulo 30, versículo 7 e versículo 10. Diz assim: e Arão queimará sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puser em ordem as lâmpadas, queimará o incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará o incenso sobre ele. O incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Não oferecereis incenso estranho sobre ele, nem oferta queimada, nem oferta de carne, nem derramareis oferta de bebida sobre ele. Versículo 10. E uma vez por ano Arão fará expiação sobre o chifre dele, com o sangue do sacrifício de expiação do pecado. Uma vez por ano ele fará expiação sobre ele por todas as vossas gerações. É santíssimo ao Senhor. Então Arão ele era que fazia esse trabalho dentro do Santíssimo. Era ele. Mas alguém, na sua soberba, no seu orgulho, achou que eles deveriam oferecer ao Senhor. Que eles deveriam oferecer ao Senhor.
E simplesmente aconteceu o quê? Foram fulminados. Então chegamos à conclusão que Deus permite, mas não tolera. Deus permite, mas não tolera. É isso. Porque Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça. Deus é amor? É, mas tem a sua justiça. Antes dele fazer acontecer, ele primeiro instrui, ele ensina, ele exorta, para depois fazer juízo sobre as nossas decisões. O que mais? E nessa outra imagem, Júnior, nessa outra imagem lembra o quê? Nessa outra imagem. Quando estiver prontinho, o Júnior me avisa. Ok? Apareceu a imagem? Nessa outra imagem aí, o que é que os irmãos lembram? O que é que nós... Isso, então agora nós vamos analisar o quê? Aquele momento em que... Como era o nome do cidadão lá que tentou pegar a arca? Era o nome dele, alguém lembra? Uzá, né? Uzá tentou pegar a arca, mas diz assim. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1, versículo 7. Deus permite, mas não tolera. O que mais nos diz aqui? Primeiro é segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 a 7. Diz aqui: mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Versículo 3, e eles colocaram a arca de Deus sobre um carro velho. É isso que está escrito aí? Um carro novo. Um carro novo. E a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Versículo 4, e eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus, e Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor, com toda a sorte de instrumentos feitos de madeira, de cipestre, também com harpas, e com saltérios, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos. Era uma alegria imensa nesse momento em que eles estavam sentindo. Imagine a alegria. Se coloca no lugar de Davi, com a arca do Senhor. Alegria. Versículo 6. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. Versículo 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. Meu irmão Mateus gosta de colecionar carros, né, Mateus? Para você ia buscar essa arca de Deus aí com que carro hoje? O melhor que você acha que deveria buscar essa arca? Hã? Melhor, o carro mais bonito, o carro mais caro que você acha que deveria buscar essa arca? Nem a Ferrari não é pequena. Então, assim, eles buscaram a arca. Davi, com boa intenção, foi buscar a arca do Senhor com o melhor que ele tinha. Carro novo, um carro bom, carro bonito. Então, aos olhos de Davi era isso. E a alegria estava estampado nas palavras aqui do autor, em dizer que ele sentiu muito alegria naquele momento em que ele ia buscar aquilo que era a segurança deles. Eles foram buscar, mas de repente, simplesmente, o carro tropeça lá, e aí alguém com a boa intenção foi lá e segurou a arca.
E o que aconteceu? Foi consumido o cidadão chamado Uzá. Mas quem deveria levar a arca? Vamos agora para aquilo que Deus ensina. Primeiro, antes de tomar juízo, ele exorta, ele ensina, ele faz todo um trabalho na nossa mente para nós não cairmos no erro. Vamos lá? Então, quem deveria levar a arca? Números, capítulo 3, um pouquinho atrás. Números, capítulo 3, versículo 29 a 31. Obrigado, Marcelo. Números, capítulo 3, versículo 29 a 31. Os irmãos encontraram? 3, 29. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado sul do tabernáculo. E o capitão da casa do pai das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E eles deverão cuidar da arca, e da mesa, e do cartiçal, e dos altares, e dos utensílios do santuário com que serve, e a cortina, e todo o serviço. E Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, será o capitão dos capitães dos levitas, e supervisor dos que terão o cuidado do santuário. Quem deveria levar a arca? Quem eram os filhos de Levi? Alguém lembra? Os filhos de Levi? Vamos lá, para nós não esquecer mais. Gerson era um dos filhos de Levi, responsável. Gerson era responsável pela tenda da congregação. Esse era o responsável pela tenda da congregação. Merari, os materiais, as tábuas, as varas, então esses eram os responsáveis. E o outro era Coate, né? Coate era os utensílios do santuário, Mas de que maneira levava a arca? Júnior, essa nova imagem aí para nós, por favor. Foi que apareceu aí? Os sacerdotes com a arca estava onde? Davi estava levando aonde? Carro de bois, né? No melhor carro de bois que ele tinha, no carro novo. Mas a arca era para levar aí. Números, capítulo 7. Vamos lá, Números um pouquinho à frente aí, logo. Capítulo 7, versículo 9. Diz assim: mas aos filhos de Coate nada deu, porque o serviço do santuário pertencia a eles, e o levavam nos ombros. Assim era para levar a arca do Senhor. Assim era para conduzir a arca do Senhor nos ombros. Nos ombros. Então, imagina alguém vendo um fio de energia. Imagina, Nicole. Você vê um fio de energia caído no caminho. Você vai no caminho e lá tem um fio de energia e você vê aquele fio lá. A pessoa, na boa intenção, resolve tirá-lo. O que aconteceria se tocasse na parte descascada? Às vezes, nem sempre a boa intenção é a melhor solução. Nem sempre a boa intenção é a melhor solução. Porque a boa intenção desse homem não deixar aquilo que era mais precioso para Israel se simplesmente quebrar, a boa intenção dele foi das melhores. Foi das melhores a boa intenção dele. A pergunta é: qual é a nossa boa intenção para com Deus? Qual é a nossa boa intenção para com Deus? Deus está se agradando das nossas intenções para com Ele, da nossa adoração a Ele? Ou eu estou dormindo? Será que eu estou dormindo em servir ao Senhor?
Será que eu estou dando o meu melhor para ele? E essa outra imagem, lembra do quê? Júnior, a outra imagem, lembra do quê? Cada um na sua função, né, irmão João? Se o João quiser falar alguma coisa, pode. Isso. Não dá para ver muito, porque está muito claro. É. Então, na outra imagem, nós temos o quê? Uma Cristiane vai descobrir. Tem um homem aqui, ó, mostrando os papéis dos seus soldados, dando uma ordem para eles. Estão aqui de pé vendo. Esse homem tem uma coroa na cabeça, tem barba. Vamos dar algumas pistas. Vamos imaginar. Vamos imaginar aqui. Vamos lá. Vamos dar algumas pistas. Então, alguém já viu falar de Davi? Davi? Ninguém, né? Davi. Vamos imaginar. Então, Davi, em determinado momento, tomou uma ação que não só ele sofreu, mas muita gente. Que ação foi essa? O que foi que Davi fez que muita gente sofreu? Alguém lembra? Não. Numerou o povo. Davi numerou o povo. Qual é a lição que nós tiramos de Davi enumerar o povo? Vamos lá, Primeiras Crônicas, capítulo 21, versículo 1 e versículo 3. Versículo 1 e 3. Capítulo 21, versículo 1 e versículo 3. Primeiras Crônicas, diz assim, versículo 1, todos encontraram? Diz assim: E Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a fazer o quê? A enumerar o povo, a enumerar Israel. E Davi disse a Joabe e aos governantes do povo: Ide, enumerar Israel desde Berseba até Dan, e trazei o número deles para mim, para que eu possa sabê-lo. Versículo 3. Joabe respondeu: O Senhor faça ao seu povo uma centena de vezes maior do que ele é. Mas meu senhor é rei. Não são todos servos do meu senhor? Por que então meu senhor requer esta coisa? Porque será ele causa de transgressão para Israel. Mas Davi se deixou o quê? Levar pelo seu desejo. Mas aqui falou uma coisa interessante, de Dan a Berseba. Por que usa essa expressão Dan a Berseba? Alguém sabe ou não? Alguém já ouviu falar do Iapoque ao Chuí? Do Iapoque ao Chuí está delimitando um limite total, não é? De um certo lugar. De Dan a Berseba. Dan ficava ao norte, e Berseba ficava ao sul. No tempo de Jesus, Judeia ficava ao sul, Samaria ao centro, Galileia ao norte. No tempo que entraram na terra, Josué ficou, Dan foi a última tribo do norte, Mas por que chama norte e sul? Aí é uma história. Salomão morreu, Roboão assumiu, Jeroboão pegou 10 tribos. Em que região Jeroboão ficou? Na região norte. E quem ficou na região sul? Roboão, né? Roboão ficou na região sul, onde ficava Jericó, ficava Jerusalém, ficava Belém. Nazaré ficava em que região? Alguém sabe ou não? Nazaré. No norte ficava na Galileia, né? Cafarnaum, o mar da Galileia ficava naquela região. Mas só para título de curiosidade. Então, aqui Davi fez o quê? Ele, na sua boa vontade, mas repreendido pelo profeta, pelo seu capitão, simplesmente ele se deixou levar. Mas hoje nós também falamos de que toda ação tem uma reação e tem uma consequência
que vai de encontro com aquilo que o Senhor quer para nós. Então, toda a ação nossa, Deus analisa. Olha, foi assim mesmo que eu pedi para ele fazer. Ah, não foi assim não que eu pedi para ele fazer. Então, o que é que acontece? Irmã Luciene aqui nos trouxe. Todo pecado tem as suas consequências. Porque para nós, é que eu sempre digo, nós sabemos o início, o meio e o fim da história. Para nós está fácil tirar uma conclusão. Poxa, mas para nós seria natural Davi contar ao povo. Mas será que tem alguma explicação para que viesse tudo aquilo acontecer? E qual a reação de Davi diante de tudo isso? Versículo 8. E Davi disse a Deus: pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove a iniquidade do teu servo, por eu ter feito muito tolamente. Davi agora olha para dentro de si, reconhece que a palavra de Deus não pedia para ele fazer aquilo, e agora ele faz o quê? Se prostra diante do Senhor, e reconhece, confessa, mas reconhecer, confessar, vem o quê? Consequências. As consequências. E qual as consequências? Vamos lá no mesmo capítulo, 11 e 12, diz assim: assim Gade veio até Davi e disse a ele, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses para ser destruído diante dos teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor, a saber, a peste na terra, o anjo do Senhor destruindo ao longo de toda a costa de Israel. Agora, portanto, aconselha-te de qual palavra trarei da volta aquele que me enviou. Agora Davi tinha escolhas a fazer. Nicole, o que você escolheria aqui? O que você escolheria? O que você escolheria nessas 3 coisas que Deus agora pediu para que Davi fizesse? Você escolheria algumas delas ou não? Olha as escolhas, ó. 3 anos de fome. 3 meses para destruir diante de teus inimigos, enquanto a espada dos teus inimigos te supere, ou ainda 3 dias da espada do Senhor. Qual seria mais fácil? A fome. Mas o que dizia a lei sobre essa situação? Vamos lá? Se Davi realmente tomou alguma atitude dele mesmo? Êxodo. Vamos lá para Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. A partir do versículo 12, versículo 14. Diz assim. Versículo 12. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão, cada homem, um resgate por sua alma ao Senhor, quando os contares, para que não haja praga entre eles, quando os contares. Versículo 13. Isto eles darão, cada um que passar entre os que forem contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Um ciclo é 20 geras. Metade de um ciclo será oferta ao Senhor. E o versículo 14, todo que passar entre os que são contados, de 20 anos para cima, dará uma oferta ao Senhor. O Senhor já tinha determinado pela sua lei como deveria fazer a contagem do povo. Como deveria? A razão para se fazer a soma dos filhos de Israel era tipicamente militar. Números 1, versículo 2 e 3, 20 ao 45 vai nos explicar isso aí. A necessidade de dar um resgate por sua alma, como falou aqui, os versículos 12 ao 14, também chamado de oferta de 6 gramas, a fim de evitar uma praga, recordava a cada um que a nação como um todo e seus cidadãos pertenciam a quem? Ao Senhor. Então, cada oferta dessa representava que eles tinham um dono. E quem era esse dono? O Senhor, né? Deus. Então, ele não simplesmente não poderia contar por ele mesmo da maneira que ele achasse que deveria contar o povo.
porque existia uma maneira de se contar o povo, e estava na lei. E que mais nos diz? Então, cada alma praga recordava a cada um que a nação como um todo de seus cidadãos pertencia ao Senhor, e não da sua força militar, sua riqueza ou pobreza. Então, a lei está dizendo exatamente como deveria fazer. Para que isso? Para que o homem não crescesse no seu coração que tudo aquilo foi feito pela sua força, mas pela força do Senhor. É interessante tudo isso, irmãos. É interessante porque Deus tem que prescrever para nós, nas nossas tendências, saber nos alinhar na vida. Porque nós olhamos alguns fatos que acontecem na palavra de Deus e nós analisamos e olhamos supernatural. Não deveria ter acontecido isso, mas vem as razões por que aconteceu. Porque nós aqui olhamos para a primeira imagem e analisamos. Poxa, eles foram exatamente oferecer ao Senhor, eles foram ofertar ao Senhor, mas com um coração soberbo, com um coração soberbo. Depois, nós analisamos a boa ação de usar em pegar a arca, mas ele não era o responsável para assim fazer, mesmo na sua boa intenção, na sua boa ação. Existia maneira de se levar a arca. E aqui também, nós analisando tudo isso, existia a maneira de se contar o povo. Palavras da senhora Ellen White. Ela conta assim, ó, sobre esse fato de Davi, sobre ele contar tudo isso. Ela conta assim: com o objetivo de estender suas conquistas entre as nações estrangeiras, resolveu Davi aumentar o seu exército, exigindo o trabalho militar de todos os que estivessem em idade conveniente. Para levar isto a efeito, tornou-se necessário fazer o censo da população. Foram o orgulho e a ambição que motivaram este ato do rei. A contagem do povo mostraria o contraste entre a fraqueza do reino quando Davi subiu ao trono e sua força e prosperidade sob o seu governo. Isto teria a tendência de fomentar ainda mais a confiança em si mesmo, que já era grande, tanto do rei como do povo. Então, por isso que a Bíblia diz, foi Satanás que incitou Davi a fazer aquilo que não estava de acordo com a lei. Foi Satanás que fez com que o povo todo, não digo todo, mas aqueles que aderiram à vontade de Davi, sofressem as consequências. Mas aí o que aconteceu? Davi reconheceu, mais uma vez, reconheceu a sua falha e buscou o Senhor para encontrar o perdão e ser purificado das suas más ações. Nós temos uma outra imagem, irmãos, vocês pedem só paciência, tá bom? Paciência, que eu sei que estão cansados, principalmente com esse calorzão aí, mas tenham paciência, tá bom? Vamos lá, nessa outra imagem, a última imagem, para nós refletirmos. O que é que nos traz? Tá ok, Juninho? Nessa outra imagem, nós temos qual é a lição que nós aqui vamos aprender. Ok? Essa outra imagem aí, Nicole, nos ensina o quê? Samuel, essa imagem aí quer dizer o quê? Está comendo carne? É, isso te lembra o quê? Nos traz alguma coisa Traz alguma coisa aí da história para nós? Traz alguma coisa na nossa mente? Alguém errou em comer carne? Hã? Isso. Não porque eles comiam a carne, né? Isso aí a lei dizia para eles fazerem isso. Mas o que nós vamos analisar agora sobre, como era o nome deles?
Nome dos filhos de Eli. Nome dos filhos de Eli? Seu Holmes, o senhor lembra? Não lembra, seu Holmes? Lembra, Jessé? O nome dos filhos de Eli? Jonatas? Lembra dos filhos de Eli? O nome deles? Ninguém lembra? Lembro. Ofni e Finéias, né? Os dois. Sim. Os filhos de Eli. Quem era Eli? Sumo sacerdote. Então, automaticamente, Ofni e Finéias era o quê? Olha só, sacerdote. Mas vamos analisar aqui o que eles fizeram. Segundo, 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Diz assim, a partir do versículo 12, versículo 13. Diz aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, versículo 13. E o 17, diz assim, ó. Encontraram? Ok? Diz aqui, ó. Ora, os filhos de Eli eram filhos de quem? De Belial. Eles não conheciam o... Mas, analisando esse versículo, eles conheciam o Senhor? Não davam valor, não é? Eles não davam valor. Não conheciam o Senhor. E o versículo 13. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha, enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para a carne de 3 dentes em sua mão. E o versículo 17 diz, por isso o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Agora imagine só, irmãos, esses homens, eles eram o quê? Homens influentes, homens responsáveis para com o povo, eles simplesmente aborreciam o Senhor. Mas por que está tudo isso escrito? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que tudo isso está escrito para o nosso ensino, para nos ensinar a exatamente que nada disso foi em vão, nada disso não tem uma razão. Porque aqui nós estamos mostrando as consequências de erros. As consequências de erro. E todos nós estamos sujeitos a errar. O que nós temos que fazer? Fazer como esses homens, no caso Davi, alguns não tiveram, é claro que a oportunidade de se salvar, com certeza, porque Deus não tomou atitude em fulminá-los ali, simplesmente sem dar instruções, eles tiveram, mas simplesmente eles se deixaram levar. Não ouviram a voz dos homens, não ouviram a voz de Deus, aqueles homens responsáveis. No caso, Eli, que era o pai deles, eles simplesmente se deixaram levar pelos seus desejos. Irmão Claudemir, não estou cortando o seu pensamento, mas aqui, filhos de Belial. Belial era o deus da bebida, então eles eram pessoas ligadas à embriaguez. Sim, então vamos lá. O abuso da sua posição em benefício próprio, versículo 13 e 15, nós estamos no mesmo capítulo, tá bom? Ameaças contra pessoas que reprovavam sua má conduta, versículo 16. Imoralidade, tudo isso eles faziam, tá bom? Além disso que o irmão João falou, tá bom? Imoralidade, tá no versículo 22, do mesmo capítulo. E quais as consequências? Capítulo 2, versículo 27. Olha as consequências de tudo isso. E veio um homem de Deus até Eli, que era o pai de Ofni e Finéias. Esse homem veio até ele. Ele disse, assim diz o Senhor, não apareci eu claramente à casa de teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? Agora ele relembra, eu não fiz isso, não tirei vocês com mão forte da casa daquele que oprimiu vocês? Então o homem agora chama a atenção de Eli, e Eli era o sumo sacerdote, hein? E eu escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para oferta sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa de teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feita pelo fogo. Versículo 29.
Por que chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honras os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel, o meu povo? E ele finaliza no versículo 30 dizendo: por isso o Senhor Deus de Israel diz: eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz: esteja ela longe de mim. Triste, triste notícia para Eli, irmãos. Agora ele estava longe do Senhor porque o Senhor tinha determinado, porque ele não ouviu a voz do Senhor, não orientando. Até vamos imaginar que ele orientava os filhos, mas os filhos tomaram fôlego de Eli, sendo responsável pelo povo. Pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Aqueles que me desprezam. Então, irmãos, às vezes nós estamos em certas posições que, por mais que nós não queiramos fazer certas atitudes, tomar certas atitudes, por estar na situação em que a palavra de Deus nos orienta, devemos fazer. Devemos fazer, por mais que nós não queiramos, mas devemos fazer. Por isso que a palavra de Deus diz: se eu não instruo a minha casa, se eu não comando a minha casa, como eu vou comandar a casa do Senhor? Assim Eli estava acontecendo com ele. Assim estava acontecendo com ele. Então, que nós possamos cada dia fazer o quê? Buscar o Senhor, nos fortalecer no Senhor, para não acontecer tudo isso conosco. E louvado seja Deus por tudo. Então, chegamos à conclusão, então, que Deus permite, mas não tolera. Deus podia permitir tudo isso que aconteceu aqui? Podia, mas a palavra de Deus orientava sim, e eles tomaram atitude em não querer servir ao Senhor conforme a sua lei, conforme a sua vontade. Aos olhos de Deus, hoje nós somos inocentes, hoje, aos olhos de Deus. Hebreus, capítulo 6, está finalizando aqui, irmãos. Está finalizando. Hebreus, capítulo 6, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 6, 4 e 6. Encontraram aí? Hebreus, capítulo 6, 4 e 6, diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo abertamente a vergonha, em outras versões, ao vitupério, que está exatamente envergonhando a Cristo com suas ações, negando a Cristo com as suas ações. E assim, Cristo está o quê? Em vez de estar sendo valorizado, está expondo Cristo ao vitupério, à vergonha, está envergonhando a Cristo. Então, todos esses envergonharam o Senhor, mas alguns se arrependeram e outros não se arrependeram. Então, que nós possamos, cada dia, ter em mente que Deus não nos tem como inocente. E, às vezes, as nossas boas intenções não agradam ao Senhor. O que nós devemos fazer? Tiago nos dá uma aula. Queremos sabedoria? Buscamos de quem? Do Claudemir? Não, que o Claudemir também precisa de ajuda. Mas buscamos do Senhor. O Senhor tem a verdadeira sabedoria para nos desviar do caminho mau. As nossas boas intenções nem sempre é aquilo que agrada o Senhor. Nem sempre. Mas qual a exortação do apóstolo Paulo para nós também? Efésios, um pouquinho atrás, para nós finalizarmos aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não podemos nos enganar, irmãos. Primeiro, que nós não temos o poder para com o Senhor. E não devemos deixar os nossos desejos
acima da vontade do Senhor em nossa vida. Lembrando que nós somos tendenciosos a pegar um caminho errado. Somos tendenciosos, mas nós temos a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, para nos fazer entender que o verdadeiro caminho é estar com o Senhor. Então, independente de nós queremos ou não, as coisas vão acontecer. Independente de nós querermos ou não. Mas, finalizando tudo, Lucas 12, vamos lá no Evangelho de Lucas, Lucas 12, versículo 48. 12, 48. 12, 48. Diz assim: mas os que a não sabia e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Porque a quem quer que muito for dado, muito será requerido dele. E para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Vocês entendem certas posições? Todos nós, perante Deus, somos iguais. Todos nós somos iguais. Nem sempre aquilo que pedem para fazer lá em casa, o Claudemir pode deixar. Porque tem duas maneiras de nós falarmos com nossos filhos, como pai e como servo do Senhor. Existem duas maneiras de falar. Por mais que nós não queiramos, mas tem certas coisas que o Claudemir tem que dizer não. O Claudemir tem que dizer não. Pela minha vontade, não, mas pela palavra do Senhor. É claro que as pessoas podem até tomar a atitude que elas querem. Eu falo não, mas a pessoa quer. Aí é ela com Deus. Eu não posso deixar de falar, porque a palavra de Deus nos orienta e devemos falar. Por isso que diz, para o homem que muito foi confiado, muito se exigirá dele. E o capítulo 13, 2 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: pensais que esses galileus, porque padeceram tais coisas, eram mais pecadores que os demais galileus? Eu vos digo, não, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então esses homens que perderam suas vidas por desobedecer a Deus, eles não eram melhores e nem piores do que nós. Nós também somos tendenciosos, mas temos que cada dia buscar o Senhor, porque a palavra de Deus que o tempo é chegado, o tempo é remido, e mais do que nunca devemos buscar ao Senhor. Agora, cada um olhando para dentro de si e analisando, como é que eu estou para com o Senhor? Será que Deus está se agradando da minha oferta a Ele? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Tá bom? Eu agradeço aí a paciência de vocês, sei que alguns estão cansados, bateu um soninho, mas Deus é maior para nos fortalecer, tá bom? Mais uma vez agradeço a oportunidade. Temos o hino final, que é com as mulheres, 181, 181, do Cântico Celeste, 181. Moças, vamos lá, moças. As irmãs, né, as irmãs? Vamos lá, irmãs. Vocês são todas minhas irmãs, venham. Venham. Muito bem. Analisando um versículo que diz assim, a Bíblia diz assim, nem por força e nem
por violência, mas pelo meu espírito. Agora analise só a vontade de cantar para o Senhor. Será que eu não tenho essa vontade de cantar para o Senhor? Será que eu não tenho vontade de ter a oportunidade de me apresentar para o Senhor e cantar para Ele? Será que Ele não merece? Será que Ele não merece? Pensam nisso. Será que Ele não merece eu cantar para Ele? Sei não, sei não. Vamos ver também. Bora, 1, 2, 3 e... Perdido na escuridão foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Ele me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que vazou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Estou na luz de Deus, que doce comunhão, prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém, muito bem. Louvado seja Deus para todo sempre. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos então fazer a oração. Tem os pedidos de orações. Vamos aqui analisar quais são os pedidos de orações. Pedido de oração pela libertação da irmã Conceição, pela recuperação da irmã Maria Poliquete, pelo irmão Uriel Poliquete, que não tem participado das escolas sabatinas, pela senhora Luzia Lamas, avó dos irmãos Átilas e Aline, pela saúde, gestação e família da irmã Nayara, pelo fortalecimento da igreja em Belém, pela família da irmã Ana Bentes,
em especial ao senhor José Nascimento, que sofreu um AVC. Pela família da irmã Cristiane Menezes, pela família da irmã Paloma, em especial seus irmãos Peter e Pablito, pela família da irmã Larissa, na Holanda, pela família e trabalho do irmão Elton, em especial pela vida da irmã Adriana, pela sogra da irmã Camila, Isaudina, não é isso? Faltou mais alguém? Faltou ou não? Faltou. Pela casa do irmão Claudemir. Pela casa do irmão Claudemir também. Tá bom? Então temos aí todos os pedidos de orações. Somos necessitados de Deus sempre, irmãos. Somos necessitados de Deus. Somos. Reconheçam isso. E as oportunidades que Deus nos concede, às vezes na nossa vida, é única. As oportunidades que Deus nos concede, às vezes, é única. Tá bom? Então, que Bom, possamos Claudemir, ser... pela minha esposa, pela saúde dela, que o Júnior esqueceu da avó dele. Botou. Peça perdão, viu, moço, que eu coloquei. Desculpa. Tá perdoado. Desculpa que eu não vi. Tá aí. Muito bem. Então é isso aí. Vamos então nos ajoelharmos, levar nossa voz até o trono da graça. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, te damos graça sempre, Senhor. A tua graça nos basta. E em gratidão a Ti por esse momento, nessa reunião, que Tu seja sempre glorificado. Deus, que a Tua palavra, através do Espírito Santo, possam ficar gravadas, Senhor, em nossas mentes, e nós tomarmos atitude em Te servir melhor. Gratidão sempre a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome para todo sempre. Deus, aí alguns nomes dos irmãos nas suas necessidades, porque somos necessitados, Senhor, de Ti, e alguns nomes aí que foram lidos. Ó Deus, que pela Tua misericórdia, Senhor, as Tuas bênçãos possam alcançar a cada um nas suas petições. Ó Deus, nos dê um restante de dia na Tua paz. Também, Senhor, te pedimos por esse momento especial, a consagração ali do irmão Webert. Ó Pai eterno, que aqueles ali que estão fazendo esse trabalho sejam guardados, e ele que vai receber, Senhor, essa missão na Tua igreja, que ele proceda conforme a Tua santa vontade. Assim, a todos nós, nos dê um restante de dia na Tua paz e proteção. Perdoa, Senhor, nossos pecados, alguma coisa aqui que falamos que não foi do Teu agrado. Queira nos perdoar, Senhor. Temos as nossas falhas, mas Tu é perfeito, Senhor. E pedimos que Tu aceite a nossa adoração a Ti. Em nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Glória ao Pai Celestial, aleluia ao Filho bendito e ao Espírito Santo que alegra, comemos livres com amor e fé. Seu nomes? Senhor. Alô? Alô? Tá. Senhor, te agradecemos por esse dia especial que Tu nos concedeste, para que possamos te louvar e enaltecer o Teu nome, e que nos dê paz, que nos dê harmonia, saúde, em nome do Teu Filho amado, que morreu na cruz para nos salvar por hoje e sempre. Amém. Amém. Paz a todos.
Amém. Oi, só um som, tá? Esse som, tá? Não, fica com você aí.